Salve, galera! Você já ouviu falar da ciência da felicidade? Essa ciência tem cerca de 2 décadas de estudo, que começou lá no início dos anos 2000 pelo psicólogo estadunidense Martin Seligman. Ele percebeu que a psicologia tradicional se dedicava ao estudo das doenças como estresse pós-traumático, depressão, esquizofrenia, ansiedade, etc., e sabia pouco sobre o lado positivo da vida humana. Foi então que ele criou a psicologia positiva para compreender a felicidade e todo o pacote a ela conectado, tão importante para uma vida boa. Tu já ouviu falar do termo resiliência? Pois bem, esse termo é um dos termos estudados dentro da psicologia positiva. A pergunta dessa psicologia positiva é: o que faz com que a vida valha a pena ser vivida? Isso tudo está associado à neurociência, que estuda o que os neurotransmissores nos causam. É feita então uma análise do que a neurociência explica ao se conectar com a ciência das emoções em busca de explicá-las. É o viver em detrimento do sobreviver. Temos que cuidar da nossa higiene, do nosso físico e do nosso mental, se considerarmos que viver é uma outra dimensão. Quando conseguimos cuidar de todos esses níveis, acessamos a felicidade com F maiúsculo, estado que cabe para além das dimensões. Pano de fundo também que vai além da alegria. Podemos nos conectar com a felicidade como estado, que vai muito além dos momentos felizes, pois somos capazes de construir a felicidade através da autorresponsabilidade e escolha que temos habilidade em fazer. Isso tudo difere da felicidade com F minúsculo, que diz respeito aos momentos externos. De que felicidade estamos falando? A felicidade é um tema muito mais profundo. O professor Tal Ben-Shahar, de Harvard, diz que a felicidade é a combinação do bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional, intelectual, ou seja, 5 dimensões do bem-estar, que segundo ele, quando cuidamos de cada uma delas, estamos construindo mais felicidade. Seria algo relacionado ao senso de autorresponsabilidade que ocorre quando paramos de culpabilizar o outro pela razão da nossa infelicidade. Quando nossa felicidade diz respeito à expectativa que colocamos sobre os outros, estamos sempre expectando, enquanto nós usamos o ser como nosso atual real parceiro. Se fulano fizer isso, eu serei feliz. De acordo com o Sadhguru, líder comunitário indiano, se sua felicidade está acontecendo fora de ti, será sempre escravo das situações externas. Pesado, né, bicho? Mas é a realidade de muitos, se não da maioria. Felicidade exige coragem porque é fácil se render ao negativismo e à reclamação também. Para ter autocuidado é preciso coragem. Os cuidados com o nosso bem-estar físico são imprescindíveis para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental. Dormir, comer direito, se exercitar são essenciais. Se a gente dorme mal, não come direito e não descansa. Nossa saúde mental vai lá no chinelo, não é mesmo? Se você não se ajuda ou não consegue lidar com o próprio caos, tampouco conseguirá lidar com o caos do outro ou qualquer caos externo. Você sabia que a comunicação se dá mais do intestino para o cérebro do que o contrário? Nosso intestino tem 500 milhões de neurônios. É como se fosse nosso segundo cérebro. De cada 10 comunicações que existem, 9 são do intestino para o cérebro e 1 do cérebro para o intestino. Babado, né, bicho? A neurociência e a nutrição apontam em estudo que os alimentos ultraprocessados, por exemplo, nos entristecem. Babado, né, Joe? Existe uma neuroquímica nesses alimentos que nos viciam. A neurociência explica que o nível de estímulo neural desses elementos são como cigarro em quesito de gatilho no nosso cérebro, assim como o da recompensa. A neuroquímica é a matemática da felicidade. Isso tem a ver com escolha. A atividade física, por exemplo, nos causa a liberação de endorfina e dopamina que combatem o cortisol, que é o personagem principal responsável pelo estresse. Sabia disso? A felicidade e a tristeza não são necessariamente opostos, como a sociedade explica. Porém, a neurociência desmistifica essa fala, mostrando que a área acessada no cérebro quando estamos felizes e tristes é a mesma. Porém, há 2 partes do cérebro que não ficam ativas ao mesmo tempo. A área responsável pela gratidão e a área responsável por angústia e ansiedade. Ou você está grato ou você está ansioso. Quanto mais gratidão você exercita, menos chance você tem de ficar ansioso. E a gratidão, hein? Qual o seu papel? Já pensou sobre isso?
Telas brilhantes antes de dormir, por exemplo, atrapalham na produção de melatonina, hormônio responsável pela função reparadora do nosso sono. O ideal é se desconectar meia hora antes de dormir. O exercício da gratidão nos auxilia na produção de melatonina, pois tem impacto fisiológico. Quando dormimos preocupados, acordamos mais cansados, pois não produzimos melatonina suficiente para o reparo no momento do sono. Uma vida feliz não é livre de tristeza. Quando entendemos que a felicidade pode ser um pano de fundo na nossa vida, mesmo que desafiadora, entendemos que a tristeza cumpre também seu propósito. Às vezes, uma tristeza profunda é um impulso para uma decisão importante, assim como a raiva que nos faz produzir para sair daquele estado. Quando somos gratos, não focamos no que nos falta, focamos em olhar diferente. É um exercício prático. Quanto mais exercito, mais eu foco no positivo. Não precisamos de momentos extraordinários para sermos felizes ou gratos. Precisamos encontrar paixão no ordinário. O cérebro registra o positivo, mesmo que tenhamos a tendência em focar no negativo. Tudo pode ser adaptado e treinado. O bem-estar físico associado ao bem-estar intelecto resulta em bem-estar mental. Não devemos empurrar a felicidade goela abaixo de um modo excessivamente romântico para que ela não se torne tóxica. Precisamos entender a subjetividade, porém todos os componentes são comuns a todos os seres. Tudo que lemos, ouvimos e assistimos alimenta nosso intelecto. Compete a nós escolhermos como alimentamos nosso intelecto. Se eu só assisto notícia que traz tragédia, minha saúde intelectual não será nutrida positivamente, concorda? Nós somos os árbitros a respeito do que consumimos para alimentar o nosso intelecto. Quando cuidamos do nosso físico e do nosso intelectual, cuidamos da nossa mente. Ninguém está livre de tristeza. O que configura positivamente o estado pelos quais passamos é quando achamos ferramentas que nos auxiliam a não alimentar o contrário do positivo. Não é porque sentimos raiva que devemos matar alguém ou engolir goela abaixo. A pergunta é: qual limite foi cruzado que preciso olhar? Que gatilho me causa? Como posso responder de modo assertivo sem matar alguém ou sem morrer por dentro? Sempre existe um meio termo, o assertivo e o equilíbrio. Se alguém está tendo crise de ansiedade, respirar com presença pode ser uma ferramenta para que a pessoa passe a observar a emoção e sair do estado agitado que está vivendo. Sempre há o que agradecer, mas também há várias possibilidades de se entristecer. Somos nós que escolhemos aonde queremos olhar e focar. E não depende de ninguém. Não há expectativas em ninguém além de nós mesmos. Obrigada, galera, e até mais!